Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque esse vídeo aqui, ele vai tratar sobre um tema muito, mas muito pedido aqui no canal. E é o seguinte, como estudar a Bíblia e entender a palavra de Deus. Você que aspira a ser um pregador da palavra, você precisa, a gente sabe disso, ter conhecimento bíblico, entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus constantemente e diariamente. Mas como estudar a Bíblia? Ou melhor, como estudá-la de um modo que me leve a entendê-la profundamente? É isso que eu quero passar para você aqui através de 3 orientações muito simples e práticas, e orientações essas que eu aplico em minha própria vida e eu quero passar para você em primeira mão aqui, para que você também seja um pregador conhecedor das Escrituras. Gostou do tema e da proposta desse vídeo? Então já deixa o seu gostei aí para você me abençoar, e também vai aqui abaixo e verifica se você é um inscrito. E caso você não seja um inscrito, já se inscreve aí, porque esse canal procura capacitar você para o seu ministério de pregação. E sem mais demoras, bora lá pro vídeo e vamos aprender quais são essas 3 formas de estudar a Bíblia que te levarão a entender mais da palavra de Deus. E em primeiro lugar, uma primeira forma de estudar a Bíblia que te levará a entender mais da palavra de Deus é a seguinte: estude a Bíblia por temas. É isso mesmo, eu vou te explicar como que funciona, tá? Estudar a Bíblia por temas nada mais é do que você focar a sua atenção em temas bíblicos. Ao invés de, por exemplo, você estudar um texto aleatório da palavra de Deus ou um assunto aleatório, você se foca em temas que a Bíblia se propõe a apresentar. Vamos supor que nessa semana eu me propus a estudar sobre o tema amor de Deus. Então eu vou para a Bíblia e vou procurar tudo o que nela fale, mostre e demonstre o amor de Deus. Vou começar, por exemplo, com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vou lá para a primeira carta de João, quando fala que Deus é amor. Vou para o Antigo Testamento e vou buscar provas do amor de Deus, como, por exemplo, a misericórdia dele para com os ninivitas, que poupou eles da destruição diante da pregação de Jonas, e muitos outros exemplos. Então eu vou me deter de segunda a domingo a só estudar sobre o amor de Deus e vou buscar aprender tudo sobre este assunto. Na outra semana, eu posso estudar sobre a justiça de Deus. Então, eu vou pesquisar tudo que a Bíblia trata a respeito deste assunto. Na outra semana, tô só dando exemplo, tá? Eu posso me dedicar a estudar sobre a natureza do homem. Na outra semana, estudar sobre salvação. A Bíblia ela tem temas infindáveis. Eu posso me dedicar semana após semana a buscar me aprofundar em cada um destes temas. Deu para você entender? Estudar sobre temas é interessante porque te aprofunda nos assuntos apresentados na palavra de Deus e pode até fornecer para você ideias de pregações temáticas. Por exemplo, eu estudei sobre o amor de Deus. Eu vou formular uma pregação baseado no amor de Deus. Vou separar ali 3 tópicos e vou ensinar a igreja sobre o amor de Deus. Na outra semana vou fazer a mesma coisa. Vou montar uma pregação temática sobre a justiça de Deus e apresentá-la na minha igreja. E assim, consequentemente, com cada tema que eu estudar. Agora me diz, você já estudou a Bíblia por temas? Eu já estudei. E você? Conta pra mim nos comentários aqui se você já usou essa abordagem de estudo bíblico por temas. Essa é a primeira forma que eu quero apresentar para você, muito útil e muito válida, e bora conhecer qual é a segunda forma de estudar a Bíblia que te levará a entender mais da palavra de Deus. Em segundo lugar, uma segunda forma de estudar a Bíblia que nos fará entender mais da palavra de Deus é a seguinte: estude um livro ou uma carta em específico. É isso mesmo. Olha só, na primeira orientação, eu falei para você estudar a Bíblia por temas: perdão, medo, salvação, justiça. Nesta segunda maneira de estudar a Bíblia, você vai estudar livros específicos da Bíblia ou cartas específicas da Bíblia. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pegue em uma semana e você queira estudar naquela semana a carta de Paulo aos Efésios.
Então você vai fazer o quê? Vai ler aquela carta pelo menos uma vez ao dia, vai estudá-la, vai analisar cada um dos seus capítulos, escrever quais são as verdades e os ensinamentos principais. Você pode pegar, por exemplo, um livro ou um comentário bíblico e estudar aquela carta, no caso a carta aos Efésios, em conjunto com este comentário, buscando saber qual é a visão do autor sobre a carta aos Efésios, buscar estudos e pregações na internet sobre a carta aos Efésios. Na outra semana, vamos supor que você quer estudar sobre a carta aos Romanos, e você vai fazer a mesma coisa. Vai ler a carta aos Romanos, se aprofundar na carta aos Romanos, descobrir seus ensinamentos principais, por que Paulo escreveu o que escreveu, quem são os destinatários, a data de escrita da epístola aos Romanos. Vai ler conteúdos e artigos sobre ela para te aprofundar nessa epístola. Isso pode ser feito também com um livro bíblico, só que com um livro bíblico vai demorar mais um pouco, não vai dar para fazer em uma semana. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Eu, por exemplo, esses dias atrás estava estudando o livro de Juízes, o livro de Ruth. Então você pode estudar a Bíblia assim também, e é uma excelente forma de se obter conhecimento e entendimento da palavra de Deus, porque você vai conhecer o pano de fundo, autor, data, circunstância que levou ele a escrever, o que estava acontecendo, principais personagens, principais ensinamentos, e deste livro, desta carta, você consegue extrair muitas pregações. Deu para você entender? Então, estude a Bíblia por livros ou cartas específicos, isso vai te abençoar demais. Agora eu quero saber de você, já estudou algum livro em específico da Bíblia? Já separou uma carta ou um livro e estudou ele ali profundamente? Conta aqui para mim nos comentários, compartilha comigo a sua experiência, por favor. E preste atenção aqui, se você é alguém que tem o chamado para pregar a palavra de Deus, Thales, eu tenho muita dificuldade em interpretar a Bíblia. Eu gostaria muito de aprender a entender e interpretar a Bíblia para montar minhas pregações. Então eu tenho uma solução para você. Eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento para pregadores iniciantes. Seja um pregador treinando vocacionados. Olha, esse treinamento, ele já abençoou milhares de vidas ao redor do mundo. Pegou pessoas que não sabiam nada sobre pregação e transformou elas, graças a Deus, em pregadores aprovados em suas igrejas locais. E é isso que eu quero fazer com você também, através de aulas didáticas, simples de se entender, ok? Tem um módulo lá dentro só sobre interpretação da Bíblia, outro só sobre falar em público, outro só sobre montar pregações. É um treinamento completo, tá? Sem dúvida o mais completo do Brasil e do mercado. E eu quero convidar você a vir estudar comigo no meu treinamento. Como você faz? Vai aqui abaixo, no link que está aqui na descrição. Primeiro link, bem aqui abaixo, vai estar escrito assim: venha estudar comigo, e vai ter um link azul. Clica ali, me chama no WhatsApp, lá no WhatsApp eu vou te passar as informações necessárias e você vai então tomar a sua decisão se quer estudar comigo ou não. E para ajudar você na sua decisão, você que está aqui comigo já tem 70% de desconto, tá? Só por estar aqui comigo já tem esse descontão na sua inscrição. Então corre, vai aqui abaixo, me chama no WhatsApp, já garanta a sua vaga e comece a estudar para ser um pregador aprovado por Deus. Então, tendo falado a respeito dessas duas formas, bora conhecer a terceira forma para você estudar a Bíblia e entender a palavra de Deus. Bora lá! E em terceiro lugar, a terceira forma de você estudar a Bíblia para entender a palavra de Deus é a seguinte: estude a vida de personagens bíblicos. Olha que interessante, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Em primeiro lugar, eu passei aqui para você que você deve estudar a Bíblia por temas: amor de Deus, justiça, perdão, salvação. Em segundo lugar, a segunda orientação foi: estude a Bíblia por livros ou cartas específicas e se aprofunde nessa obra bíblica. E agora a terceira dica é você se aprofundar e estudar sobre personagens da Bíblia. Como assim, Thales? Você vai pegar um personagem que você admira, quer conhecer mais sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, e você vai estudar e descobrir tudo sobre ele. Por exemplo, vamos supor que eu, Thales, eu admire muito a vida do rei Josafá. O que eu vou fazer para conhecer mais sobre a história do rei Josafá? Eu vou em chaves bíblicas, onde tem ali
nomes e todas as referências bíblicas que mencionam esse nome para eu descobrir o que a Bíblia como um todo fala dele. Eu vou em dicionários bíblicos. Dicionários bíblicos são excelentes para te dar um panorama sobre personagens bíblicos. Eu vou em comentários bíblicos também que podem me dar ali um certo aprofundamento na vida desse personagem, e eu posso até comprar livros específicos que tratem sobre este personagem. Por exemplo, eu tenho aqui na minha estante um livro sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Paulo. Então, se eu quiser me aprofundar na vida de Pedro e na vida de Paulo, eu tenho livros aqui que falam da biografia deles. Deu pra você entender? Essa é uma excelente forma de você se aprofundar na vida de um personagem. Thales, meu sonho é conhecer mais sobre a vida do profeta Isaías. Você pode então se dedicar a fazer isso. Separe uma semana aí do seu mês e se dedique unicamente a estudar sobre Isaías, o significado do seu nome, quem foi a sua esposa, seus familiares, o contexto em que viveu, qual época, suas profecias, o seu impacto na história bíblica. Tá dando pra você entender? Agora me diz, qual personagem bíblico você tem o desejo de se aprofundar na vida e no ministério dele? Pode ser do Antigo ou do Novo Testamento. Conta aqui pra mim nos comentários, tá? Vou te falar um personagem que eu quero muito estudar acerca da vida e da história dele, porque ele pra mim traz muitas lições preciosas. Sabe quem é este personagem? É o personagem Otiniel. Otiniel tá lá no livro dos Juízes, capítulo de número 1, o primeiro juiz da história de Israel. Eu quero me inteirar mais na história dele, por mais que sejam poucas as referências bíblicas a respeito dele, mas estudando a história dele dá até para você extrair pregações da vida de um personagem e trazer lições da vida dele para sua igreja seguir o seu exemplo. Deu para você entender? Vamos mais uma vez recapitular. Quer estudar a Bíblia para entender melhor a palavra de Deus? Primeiro, estude por temas. Segundo, por livros ou cartas específicos. E terceiro, estude a vida de um personagem bíblico. Coloque em prática essas 3 dicas, elas farão grande diferença no seu ministério. Então é isso, povo de Deus, esse daqui foi o nosso vídeo de hoje e esses foram os 3 modos de você estudar a Bíblia para entender melhor a palavra de Deus. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei, vai aqui abaixo e verifica se você é um inscrito, caso você não seja, vem se inscrever nesse canal. E se você quer dar um passo a mais, quer se aprofundar no ministério da pregação, tem essa chamada, vem estudar comigo no maior treinamento para pregadores iniciantes do Brasil. Vai aqui abaixo, ó, tem o link aqui na descrição escrito, venha estudar comigo, clica ali, vai lá pro meu WhatsApp, eu vou te passar as informações e você se matricula. Vai estar também no primeiro comentário fixado, tá? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua companhia e te vejo amanhã no próximo vídeo. Para você que quer continuar aqui no canal, vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau.